Você que é iniciante na maquiagem consegue fazer essa maquiagem aqui que eu vou ensinar nesse vídeo hoje. Ela é super fácil de fazer, tem cores lindas e que vão valorizar a sua beleza, o seu olhar. Sou bonita. Então pega suas maquiagens aí e vem fazer essa make junto comigo. Oi meninas, tudo bem com vocês? Que tal a gente fazer uma make bem bonita hoje, hein? Comece hidratando a sua pele. Hoje eu vou usar esse hidratante baratinho aqui da Nivea. E aí, você já tem o costume de hidratar a sua pele? Hidratar a pele é essencial para que ela se mantenha mais jovem e bonita. Além disso, ela vai fazer com que a base dure mais tempo e impeça que o seu rosto fique com aquele aspecto de craquelado, sabe? Ao final do dia ou durante o período que você estiver usando a sua maquiagem. Gente, olha o estado das minhas unhas. Eu nem tinha percebido a correria do dia a dia fazendo tantas coisas. Mas tudo bem, né? Olha a sua unha aí, vê como é que ela tá. Não vem falar da minha, não. Vou usar essa blindagem da Pop para aumentar a duração da minha base. Ela tá quase acabando, ó, bem no finzinho. Já é meu segundo tubo, gosto bastante dela. E eu vi que eles também têm uma blindagem Glow, que eu quero muito experimentar. Vou usar essa base da Dalla. Ela é de alta cobertura, tem acabamento mate, dura bastante na pele e é bem resistente à água. Vou colocar 3 gotinhas aqui de blindagem na minha base. Aí eu misturo. E eu gosto de fazer isso para aumentar a cobertura da base e ainda deixar com acabamento mais fininho, sabe? Aí eu gosto de aplicar com um pincel, vou dando batidinhas e arrastadinhas no rosto. Olha que acabamento lindo que ela tem, com base, sem base. Aplique na testa também. E apesar dela ser uma base de alta cobertura, adicionando blindagem eu consigo deixar essa base com uma aparência bem mais levinha e com cobertura, que é o que eu mais gosto. Eu gosto de uma boa cobertura, pra não dar pra ver minhas manchinhas. Até que eu não tenho tantas assim, mas eu também gosto daquela aparência de pele, sabe? Como se eu não precisasse aplicar muito produto, sabe? Como se minha pele fosse naturalmente bonita. Olha, não esqueça também de aplicar base na pontinha do nariz. Tem gente que esquece. E no pescoço. Vou usar esse corretivo da RK by Kiss. O meu é na cor 25. E ele é um tom que é bem próximo da minha tonalidade de pele. E isso ajuda a camuflar as olheiras. Eu espalho esse corretivo com o pincel, porque quando eu faço isso eu aumento a cobertura e ainda consigo ter mais precisão. E o jeito certo de aplicar tanto corretivo como a base é dando batidinhas, não é arrastando, senão você vai tirar o produto do seu rosto. E agora sim eu dou acabamento com a esponjinha. Eu olho pra cima, pra eu conseguir pegar bem aqui abaixo dessas linhas e deixar tudo bem aplicadinho. Para fazer as áreas de iluminação do meu rosto, eu vou usar um corretivo 1 ou 2 tons abaixo do meu tom de pele, ou seja, mais claro que o meu tom de pele. E eu vou colocar só uma gotinha aqui, um pouquinho aqui, na pálpebra também. Um pouquinho aqui. Porque quando você faz aqui, vai levantar o seu olhar. Abaixo desse ossinho aqui da mandíbula, um pouquinho no queixo. Mas se você tiver um queixo muito pronunciado, é melhor não colocar no queixo. Um pouquinho aqui, no centro do nariz. Você pode iluminar também aqui na testa. Aplicar o corretivo aqui vai ajudar a disfarçar o seu bigode chinês. Iluminar aqui abaixo do seu ossinho ajuda a ressaltar o seu contorno, o que faz com que o seu rosto pareça ainda mais afilado. E para devolver as sombras do meu rosto, eu vou usar esse contorninho aqui da Chocofan, Fenza da Chocofan. Não é da Chocofan, Chocofan não é a marca é Fenza. Chocofan é a linha deles. Tem um cheirinho de chocolate, se você ainda não conhece. E eu gosto de, primeiro, dar batidinhas com o pincel aqui no produto. Tirar o excesso no dorso da minha mão. Principalmente porque a única cor que tinha disponível era uma cor mais escura que o meu tom de pele. E eu aplico dando batidinhas em cima do meu ossinho, na raiz do cabelo. Isso aqui também ajuda a disfarçar quando a testa é grande. Preciso dar uma disfarçada. E se você estiver achando o seu marcado, não tem problema, você pode voltar com o seu pincel de base sem pegar mais base, dar batidinhas assim por cima e já vai suavizar. E uma dica importante na hora de aplicar o contorno é aonde você tem que parar esse contorno. Porque se você descer muito, seu rosto vai ficar com aspecto caído. Então você para
2 dedos antes da boca. Abaixo da mandíbula também, trazendo aqui, ó, para o pescoço. Vendo essa parte aqui, ó, mais altinha, tá vendo? E eu gosto de passar um pouco aqui também, porque eu tenho essa gordurinha aqui, e dar uma disfarçada. Mas você precisa deixar bem sutil, porque se ficar muito aparente, não fica muito bonito. E para contornar o nariz, eu não gosto de usar produtos cremosos. Eu prefiro usar produtos em pó. Tenho essa paletinha aqui da Flower Nose, que ela tem um contorno mais acinzentado. Mas você pode usar qualquer pó que seja 2 tons mais escuros que sua pele. E você vai contornar o nariz assim. Na lateral do seu nariz, você vai fazendo movimentos de vai e vem de bolinha até a direção da sua sobrancelha. E aqui, ó, abaixo da sua sobrancelha para dar mais profundidade. E afilar o seu nariz. Deixa ele bem esfumadinho para não ficar aquelas 2 linhas laterais aqui. Ó, observe que não tá tão perceptível. Se precisar, você tira o excesso do produto. Se você não tiver um bracelete de limpador de pincéis ou aquela latinha, você pode limpar no papel higiênico. Como iluminador, vou usar esse daqui em pó. Ele é da Uni Makeup e é muito bom, porque ele não tem partículas de brilho. E eu prefiro iluminador sem partículas de brilho. Partícula de brilho é aqueles glitters, sabe? Eu não gosto de glitter no meu rosto. Gosto no olho. Se for um glitter bem fininho, eu até gosto. Mas tem uns que são muito exagerados. Aplica acima do blush. Nesse ossinho aqui. Você também pode aplicar aqui, acima da sobrancelha. Eu acho que fica um efeito bem bonito. Pode iluminar também o queixo. Eu gosto também de iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Aqui entre os olhos, pontinha do nariz, arco do cupido e aqui no cantinho lacrimal. Tô sentindo falta de dar uma rosadinha na minha bochecha. Vou usar esse blush aqui, misturar esses 2 tons. Tiro o excesso na mão ou no papel e aplico pra dar uma rosadinha. E olha como ele é pigmentado. Eu não vou esfumar porque depois que eu selar com pó, ele vai ficar bem mais suave. Antes de selar a pele, tire o acúmulo de corretivo aqui, ó, do bigode chinês, caso já esteja marcando, abaixo das linhas dos olhos. Você pode tirar com a esponjinha também. Acho que caiu o produto no meu olho que ele tá vermelho. Na hora de aplicar o pó, não pega a esponjinha assim carregada e já aplica aqui abaixo dos olhos. Não. Sela primeiro onde você aplicou aqui o corretivo aqui abaixo. E só então aqui abaixo dos olhos. Muito pó nessa região vai marcar muito as linhas. Aí se você precisar de mais, você tira o pó daqui, para não ter desperdício, e aplica nas outras áreas do seu rosto. E se você realmente precisar de mais pó, você usa mais. Ah, e na hora que estiver aplicando o pó, nada de arrastar, tá? É pressionando, não é arrastando. E agora com o pincel fofão, você vai varrer todo esse pó do seu rosto. Vou preparar a minha pálpebra com esse produtinho aqui da Catherine Hill. Ele é um clau branco. E eu vou aplicar só na minha pálpebra móvel. Pouquinho produto. Você pode usar o seu corretivo também. Ou primer de sombras. Como já faz um tempo que eu apliquei o corretivo, ele já secou. Eu vou aplicar esse produtinho aqui. Vou começar o meu esfumado com o pincel Gama 02 da Levangie. E vou pegar um tom de marrom alaranjado. Se você não tiver essa paleta, você pode pegar um tom de marrom que se pareça com ele. E eu vou marcar o meu côncavo. Vou começar aqui aplicando a minha sombra e fazendo movimentos de bolinha. E eu vou jogar essa sombra aqui, ó, pro final da sobrancelha. Se você precisar de mais, volta na sombra, tira o excesso e começa aplicando para você construindo a cor. Côncavo é essa parte aqui, ó, onde seu olho afunda. Você vai colocar o seu pincel encaixadinho assim, aplicando o produto primeiro e depois fazendo movimentos de bolinha. Essa parte aqui, ó, próxima à sobrancelha, precisa ficar bem suave. Joga para o final da sobrancelha na diagonal. Não é para baixo, senão você vai ficar com seu olhar caído. É para cima. Peguei um pouquinho mais de sombra e continuei aplicando. Lembra de tirar o acúmulo, tá? Ó, o pincel parou de pigmentar. Aí você pega mais sombra, tira o excesso e vai construindo essa cor. A cor que precisa ficar na sua pálpebra é a cor que tá na paleta, a menos que você não queira tão intenso. Ah, uma outra dica na hora do esfumado é não aplicar com força, tá? É mão leve. Confira se as duas estão na mesma intensidade de cor. E se você precisar, limpa o seu pincel, pode ser no papel, e esfuma as bordinhas. Agora eu vou pegar esse tom de marrom aqui, que é um marrom bem intenso, tiro o excesso e vou aplicar na diagonal. Aplica primeiro, faz movimento de vai e vem e bolinha para pigmentar. Vou pegar mais produto.
e vai esfumando ele. Joga um pouquinho aqui para o côncavo. Agora você vai limpar o seu pincel e esfumar a bordinha dessa sombra. Agora eu vou pegar esse tom de sombra e vou esfumar as bordinhas dessa sombra. Lembra que o movimento é na diagonal. Você tem que esfumar até que essa divisão aqui, ó, não seja visível. Tá vendo essa divisão aqui? A gente tem que esfumar ela. Limpa o pincel e vai esfumando. Esfuma também a bordinha aqui do final do olho para cima e vai jogando, ó, para o final da sobrancelha. E quanto mais perto aqui da sobrancelha, mais suave tem que estar a sua mão. E olha como já tá ficando bonito. Lembra de ficar sempre olhando um olho e outro, porque eles precisam ficar o mais parecidos possível. E esfuma para tirar todas as divisões. Pra gente dar uma intensificada aqui nesse final, vou pegar o tom de sombra preta com o pincel de detalhe, tira o excesso, para não fazer lambança. E vou aplicar como um delineado na diagonal. Vai fazendo movimentos de vai e vem e pigmentando. Tirar essa sombra que caiu aqui. Vou limpar o pincel, porque eu quero esfumar esse delineado aqui, esse tracinho. Vou esfumar na diagonal e vou unir aqui com essa sombra marrom. Vou voltar com um pincel de esfumar, um pequenininho, porque eu tenho a pálpebra caída e eu não quero que fique esse traço grosso aqui. Eu quero que dê pra ver que tem marrom e preto, não só o preto. Vou voltar nesse tom de marrom aqui e esfumar esse preto. Agora eu vou voltar nesse outro tomzinho aqui e aplicar aqui para eu não perder a minha diagonal. E eu esfumo para baixo para esse preto não subir. Eu quero que ele desça um pouco aqui, ó, nessa região. Consegui o efeito que eu queria. E agora eu vou aplicar uma sombra bege. Vou misturar esses dois tons aqui. Esse com esse. Você pode aplicar também um pó compacto no seu tom de pele. Vou aplicar aqui, ó, no começo do meu olho. Vou aplicar o delineador. Como eu gosto de fazer um traço bem fininho, eu vou usar esse pincel aqui da Macrylan. Ele é pincel de precisão para delinear pequeno. Ele é bem fininho aqui. E a numeração dele é B146. Delineado, gente, é treino. Vai treinando aí, fazer o delineado na sua pálpebra, que você vai ficar cada vez com mais prática. Vou aplicar lápis preto na linha d'água, borrando um pouquinho para fora. Vou aplicar na de cima também. E agora com o pincel de detalhe eu vou esfumar esse lápis com esse tom de marrom aqui que eu usei lá em cima. Faça movimentos de vai e vem, rente aos cílios, até o meio do olho, unindo aqui o final. Agora com esse tomzinho aqui, eu vou aplicar do começo. Esfumo aqui na metade, nessa união aqui das sombras, e um pouquinho abaixo. E uno lá no final. E agora com esse tomzinho aqui de marrom e um pincel pequenininho, tiro o excesso e vou esfumar essas bordinhas aqui. Tem um borradinho aqui que eu vou limpar com o cotonete. E agora eu vou pegar essa sombra aqui, que ela tem muita partícula de brilho. Ela quase não pigmenta, é só a partícula de brilho mesmo que fica. E vou aplicar aqui nesta pálpebra. Quero que esse brilho fique concentrado mais aqui no começo. E vou só esfumar levemente para cá, para cima desse marrom aqui. Como eu tenho a pálpebra caída, eu tenho que deixar a pálpebra cair pra passar aqui, ó, por cima de onde a pálpebra cai, pra dar pra ver, né? E agora eu vou intensificar aqui a iluminação nesse cantinho, com o iluminador mesmo. E aqui, abaixo da sobrancelha. E agora muita máscara de cílios. Tô usando essa aqui da Essence. E a máscara de cílios você vai aplicar pressionando contra os cílios e fazendo movimentos de zigue-zague. Cuidado para não borrar. Se você borrar, espera secar e faça a limpeza com cotonete depois. E é claro que eu vou aplicar cílios postiços. E se você não sabe, eu te ensino. Para contornar os seus lábios corretamente, primeiro apague o tom da sua boca com base, pegue o lápis que você quer utilizar e aplique com ele deitado.
E aqui embaixo você contorna a linha do seu lábio com mais precisão. Agora você esfuma com o dedo ou com o pincel e aplica o batom ou gloss da sua preferência. Limpa onde borrou com o cotonete. E se precisar, aplique base com o pincel pequeno de detalhe. Deixe bem esfumadinho. E aplique o seu contorno favorito nessa região. Vai destacar o seu lábio. E você ainda pode aplicar gloss no centro dos seus lábios para destacar ainda mais a sua boca. Para fazer a aplicação dos seus cílios, você vai tirar o seu cílio da caixinha com cuidado. E fazer esse movimento aqui, para ele ficar mais maleável na hora de colar. Olha como ele curvou mais, tá vendo? Tem um excedente aqui, ó, de fio de nylon, e você vai cortar essa pontinha. Ele sempre vem com excessinho de cola aqui, você precisa remover. Pelo menos o excesso, não vai sair tudo. Agora você vai medir no seu olho para ver se vai precisar cortar alguma coisa. E ver se é da medida certa. Não colhe ele muito pra frente, tá? Senão vai incomodar, vai ficar pinicando. Tem um espacinho assim. Se você precisar cortar, corte do cantinho externo um fiozinho ou 2. Corte na medida do seu olho. No meu caso, não precisa cortar. Agora você vai pegar a sua cola, tem que ser cola de cílios, e vai passar por esse fio de nylon aqui. Você vai deixar uma bolinha mais concentrada nos cantinhos e no meio. Espera secar um pouco, 1 minutinho, e quando ela tá secando, a cola começa a ficar transparente. Enquanto isso, você vai aplicar máscara de cílios. Eu já estou com máscara de cílios, vou aplicar mais um pouquinho. E para facilitar, não levante os seus cílios, deixe ele mais caidinho mesmo. E nós vamos colar esse cílio aqui na pele da pálpebra, em cima da linha do delineado. Esse meu cílio aqui, ele tem esse formato arredondado. Esse começo aqui é o mesmo tamanho desse final. Caso o seu seja diferente, tem um formato mais gateado, a menor parte do cílio é que vai ser colada aqui na frente. A cola já está ficando mais transparente e esse é o momento de colar. Com a sua mão assim, segure o seu cílio no meio, encosta e aperta o seu cílio natural contra o cílio artificial aqui, o postiço. Agora vem com essa mão pra frente e encosta aqui esse cílio. Pressiona, aperta para ficar bem coladinho com o seu cílio natural. E agora você vai dar acabamento com o delineador. Você vai pintar essa raizinha aqui do seu cílio postiço para deixar bem pretinho. E agora com os cílios aplicados, bruma. Eu tô usando essa Bruma Glow aqui. Enquanto a bruma seca, não faça expressões faciais. Esse foi o resultado, meninas, da nossa make. E se você gostou desse vídeo, que tal você me ajudar a crescer na plataforma, hein? Compartilhe esse vídeo para todas as suas amigas. Ah, e não deixa de se inscrever, né? Deixe também um comentário com o que você achou dessa make, se você usaria ou se mudaria alguma coisa nela. Um beijo e até o próximo vídeo!